Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano e há 48 dias de terminarmos a nossa leitura da Bíblia inteira. Então, queremos agradecer a Deus por nos fazer perseverar nessa jornada e pedir a Ele que nos ajude a permanecer firmes até o dia 31 de dezembro, quando estaremos ensinando a leitura da Bíblia em um ano, encerrando. E dia 1º, começando novamente a leitura para mais um ano ler a Bíblia inteira. Então eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia comigo, capítulos 24, 25 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Capítulo 24 está escrito: E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nos tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo, falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas e na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos ímpios. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, e a não ser estas palavras, que estando entre eles, clamei: Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs direção, dizendo: Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo e vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drúcila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25.
Entrando, pois, Festo na província, subiu dali 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem o sabes. Se fiz alguma grave ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirma viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse que queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. Se queria ir para Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando para Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estás presentes conosco, aqui vedes um homem de que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escrever ao meu senhor, e por isso perante vós trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: Permitiu-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão à sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido,
desde o princípio em Jerusalém, era entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, e que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo eu então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos das trevas e das trevas os converteres às luzes, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados de sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a esse povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir que me faça cristão? E disse Paulo: Prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto me estão ouvindo se tornassem tais quanto eu, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, se levantou o rei e o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se esse homem se não houvera apelado a César. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos terminando o livro de Atos dos Apóstolos, estaremos no capítulo 27, capítulo 28 e capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.